Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar um pouco sobre Portugal, que consegue ser um país melhor do que o Brasil em infraestrutura, mas se comparado ao eixo do mundo é um país muito atrasado, principalmente no salário. Se você receber de acordo com a média salarial em Portugal oficial, você vai morrer de fome morando na rua, tá? Então você tem que fazer um por fora para você conseguir uma grana. Eu tenho uma porrada de alunos que já moram em Portugal, acham um país maravilhoso, principalmente aqueles que moram fora das grandes capitais e moram, por exemplo, nos polos rurais, nas regiões rurais. Inclusive até conseguem plantar aí alguns alimentos. Não é algo difícil a ser feito, tá? Eu falo muito sobre isso, de você conseguir trabalhar dentro de casa, home office, para você conseguir aí, né, morar em regiões como essa. Se você receber apenas o salário mínimo de Portugal, o que vai acontecer é que esse salário não paga o aluguel e não paga o seu custo de vida, fazendo com que você tenha que morar em um quarto compartilhado, comer os alimentos mais baratos possíveis, geralmente são os alimentos que adoecem, e você vai ter uma subvida desenvolvida em Portugal. Agora, se você recebe bem, você consegue melhorar a qualidade de vida em qualquer país que você vai. Eu falo muito disso por aqui, tá? Quem quiser conhecer o meu trabalho, você vai lá, tem um primeiro link na descrição, chama Nova Turma, para você ser avisado de como trabalhar, por exemplo, através aí de casa. Inclusive, através do nosso grupo de freelancer. Ontem nós tivemos um aluno que conseguiu um serviço de $2.000 morando no Brasil, né, e fretando esse serviço nos Estados Unidos. Eu falo muito sobre isso com os meus alunos. É só você participar para você poder entender, tá bom? Pois bem, o que é importante eu falar aqui para vocês e por que Portugal está facilitando o visto para brasileiros? Coloca na cabeça de vocês, eu acho que isso aqui é extremamente importante de se falar, A taxa de natalidade está decaindo no mundo inteiro. As pessoas estão envelhecendo, a população está envelhecendo. A população de Portugal é uma população velha. Portugal, Japão, Itália, Canadá são regiões onde a população está extremamente velha. E aí começa a faltar empregos. Os setores começam a ficar desesperados com a falta de mão de obra. A taxa de natalidade no Canadá de cada uma família que foi constituída, a taxa de nascimento é 0,4. Ou seja, você precisa de 5 casamentos no Canadá, de 5 casais para terem 2 filhos. É uma taxa tão absurda que para um país poder sobreviver, o país precisa de 2,3 e Canadá está com 0,4. Ou seja, é um país que vai deixar de existir, assim como acontece com Itália, assim como acontece com o Japão, devido à questão de natalidade. E para resolver esses problemas, esses países começam a abrir as portas da imigração, facilitando a vida do imigrante que deseja sair do próprio país devido à insegurança jurídica, insatisfação com o que está acontecendo, e decida morar em outro país. Então eles vão facilitando, que é o caso aqui de Portugal, que está facilitando a vista do brasileiro que procura morar em Portugal. Por exemplo, nesse caso aqui, tá? O visto automático de residência não é para você que saiu do Brasil e chegou em Portugal e vai receber o visto automático de residência. Esse visto, essa notícia aqui é para o cara que conseguiu um emprego de carteira assinada. Então, se você for para Portugal, segundo a Zona Schengen, você vai ter 90 dias para poder ficar no país sem visto. E aí, nesses 90 dias, se você conseguir um emprego, a partir desse momento você já consegue um visto de residência automático em Portugal. Essa é uma facilitação absurda para quem deseja morar em Portugal, tá bom? Vantagens e desvantagens de morar em Portugal. Vantagens, evidentemente, a criminalidade é bem inferior ao Brasil. A qualidade de vida ela é um pouco superior ao Brasil. Desvantagens de morar em Portugal é questão simplesmente do salário mínimo. Essa desvantagem ela cai também para o Brasil. Se você é o tipo de pessoa que vai cumprir uma carteira assinada em Portugal, vai receber o salário mínimo. E lembrando vocês
que apesar do salário mínimo aqui ser um censo de 2020, 2023, o salário não mudou tanto, aumentou 20 euros aqui, ó. Aumentou 20 euros. O salário mínimo em Portugal é o menor salário na Europa. Eu acho que só ganha da Polônia. E a Polônia, o salário mínimo está aumentando, tá? Só avisando para vocês. Então, praticamente, o salário mínimo em Portugal gira em torno de 740 a 800 euros. O que acontece? Qual que é a história de Portugal para você que é brasileiro e está pensando em morar em Portugal? Qual que é a história de Portugal? Portugal tem uma população aproximadamente de 40 milhões de portugueses. Desses 40 milhões, 30 milhões moram fora de Portugal. Ou seja, 75% da população de Portugal não mora em Portugal. E apenas os 25% da população de Portugal que mora em Portugal é uma população mais velha, uma população mais aposentada. Por quê? O que acontece? O jovem, sabendo da situação de Portugal, que é uma péssima situação, e não vem de hoje, isso aí vem de décadas. Por exemplo, um médico em Portugal ele ganha 1.300 a 1.500 euros. O médico na França ganha 5.500 euros. Para que a pessoa vai ficar em Portugal ganhando 1.500 se ela pode ganhar 5.500 na França? Outra coisa, trabalhando no setor de obras, como pedreiro, ajudante de pedreiro, em Portugal você ganha 800, 900 euros. Se você trabalhar na França, se você trabalhar em Luxemburgo, trabalhar, por exemplo, na Suíça, você ganha 5.500 francos suíços, mais ou menos aí 4 mil euros, tá? Depende da região que você vai. Então, isso é um atrativo tão grande que faz, né, que os portugueses vão para outros países para poder fazer grana. Chegando na velhice, após 20 anos fazendo grana em outros países, o português volta para Portugal, compra aí alguns imóveis e decide viver o resto da sua vida em Portugal. Só que aí esse português já está velho, ele não vai arrumar emprego em Portugal, e ele já tem uns 3, 4 imóveis que garante para ele um salário, uma base, para que ele possa viver daquilo ali. Então essa é a história de Portugal. O português vai para fora, ganha grana, volta, compra alguns imóveis e vive do aluguel. Tá? É basicamente essa é a história de Portugal, meu irmão. Que qualquer português que tu perguntar é basicamente isso aí, tá? E aí o que acontece? O que está acontecendo agora a partir de 2023? O brasileiro, quando chega em Portugal, são culturas totalmente diferentes do brasileiro com o português, tá? E fora também que não é só brasileiro, gente boa que vai para Portugal, muitas vezes tem muito espertinho, malandrinho que vai também. O que acontece é o seguinte, antigamente era fácil de arrumar o aluguel de um imóvel em Portugal, mas é tanto brasileiro que está indo para Portugal, mas é tanto brasileiro, eu falo para vocês que dos aviões que eu peguei indo para Portugal, estava entupido de brasileiro. Eu lembro que um dos voos que eu fiz em 2022, tinha um cara com um headset no ouvido e esse cara tava escutando funk e dava para ouvir no avião inteiro. Aí depois ele tirou o headset no meio do voo e começou a escutar no celular. E eu falei, porra, mas esses são os caras que estão chegando em Portugal? Pelo amor de Deus, né? Então assim, uma galera, cara, faltou assim, no avião que tava indo do Brasil para Portugal, sem brincadeira, eu não iria me impressionar se no meio do voo, nesse transatlântico, atravessando o oceano, alguém tirasse um frango com farofa. Sem brincadeira, eu não iria me impressionar. Então, basicamente é o seguinte, vai muito brasileiro para Portugal e é lei de oferta e demanda. Então, um imóvel, eu lembro muito bem disso, em 2016, 2014, você conseguia alugar um apartamento, uma casa em Portugal por 250 a 300 euros. Você conseguia alugar. Hoje em dia se aluga um quarto em Portugal por 300 euros. Então, lei de oferta e demanda. Um imóvel que estava com uma pessoa interessada, às vezes duas, passou a ter 1.000 do dia para a noite. Então é tanto brasileiro que chega em Portugal que é quem paga mais, e basicamente o preço dos imóveis começou a ficar extremamente absurdo. Então o que acontece? O salário mínimo em Portugal e o preço do imóvel vai fazer com que você viva uma vida de escravo, onde praticamente 60% do seu salário vai para aluguel e o restante vai para subsídio, para alimento, para contribuição de água, de luz,
para a internet. E se você quiser comprar algum telefone, alguma coisa, você vai ter que parcelar em 24 vezes. Então, basicamente, a vida do brasileiro indo para Portugal, ele não consegue juntar dinheiro. Ele é praticamente um escravo que cumpre as funções estabelecidas pelo Estado, pelo governo, porque está faltando mão de obra, mas ele não consegue gerar riqueza dentro do país. Então o brasileiro que é esperto e vai para Portugal, se ele não conseguir ganhar um salário maior do que ele está ganhando, ele vai ter que ser obrigado a pular para outros países. Então, o que acontece? Até mesmo os brasileiros estão pulando fora de Portugal. Então, eles estão escancarando a porta. Por quê? Porque simplesmente o Portugal está com uma deficiência muito grande de pessoas. Agora, o problema de Portugal é o seguinte: será que o problema de Portugal é um problema demográfico? É um problema de taxa de natalidade? Não. É porque o Portugal só tem bancada de esquerda. É só governo de esquerda. Portugal é um país com só governo de esquerda. Desde a década de 90, meados dos anos 2000, começou essa história de governo de esquerda, essa questão socialista democrática em Portugal, e começou essa lambança absurda. Desde essa época. E aí o que acontece? As pessoas estão pulando fora. Então Portugal é um país extremamente socialista. Com distribuição de miséria para todos. O que deveria ser feito em Portugal para resolver esse problema é a redução de número de parlamentares, redução do número de burocracia, que Portugal é um país muito burocrático, e praticamente, eu acho que isso é o mais importante, a conservação dos valores tradicionais, dos valores familiares, que é uma coisa que já não está sendo mais controlada aí através de Portugal. Se Portugal se tornasse um país conservador e notório, as pessoas passariam a comprar essa briga com mais ênfase, como acontece no caso aí de algumas regiões da Suíça. As pessoas vão para os países porque sabem que aquele polo conservador é um polo que se aquilo ali cair, o mundo todo tá no chão. Agora, não impede você de ir para um país que tem melhor qualidade de vida que o Brasil. Pontos positivos para morar em Portugal: se você não tem dinheiro, não tem nada, indo para Portugal você vai conseguir provavelmente ter uma boa experiência, inclusive podendo viajar para outros países. E partindo desse ponto de estar em Portugal, você vai adquirir a experiência. Agora, juntar dinheiro e se tornar rico em Portugal, isso não vai acontecer. Provavelmente os Estados Unidos seja um país que você consiga juntar pelo menos uns $1.500 por mês em comparação a outros países. Mas eu achei interessante essa notícia porque facilita a vida do brasileiro. Eu estive em Portugal 2 vezes, uma em 2022 e uma em 2023. E é um país que assim, é muito bom, qualidade de vida é muito boa. Não é um país que eu moraria, vou deixar isso bem claro para vocês. Porque eu gosto de mato, eu gosto de roça, eu gosto de poder plantar, eu gosto de me embocar no mato, sumir no meio do mato. Eu gosto desse tipo de perfil. O meu perfil não é cidade, não é concreto, não é viver no cubículo. Isso não é um perfil para mim, E o custo em euro é um custo muito elevado. Ainda que você receba bem, quando você vai para Portugal é como se fosse uma transferência de riqueza. Porque o custo de vida sendo alto faz com que você que receba bem em outro país passe a receber de forma mediana. Então, por exemplo, demoraria 5, 6 vezes mais para eu conquistar alguma coisa. Por exemplo, no Brasil, para eu poder comprar uma... Eu não quero ficar falando de dinheiro, pessoal. Cada um tem que ser empreendedor e trabalhar da sua maneira. Mas no Brasil eu conseguiria conquistar as coisas em 1, 2 anos. Em Portugal talvez demoraria 10, 12 anos. E aí isso para mim não é tão interessante no momento, Mas é um excelente país. Eu acho que a questão de liberar o visto, principalmente para quem já arruma emprego, libera visto e acabou, isso vai facilitar a vida de muita gente. Quem quiser ir para Portugal, vá, tenha uma boa experiência, mas coloque em mente que é difícil arrumar aluguel, que as coisas não são baratas, como dizem na internet, que o custo de vida é caro e provavelmente o seu salário vai ficar todo na questão de subsobrevivência. E se você tiver família, eu não recomendo que você vá para Portugal. Se você tiver filhos e esposa, eu recomendo que você vá sozinho, para você poder ver como é que é a coisa. E a partir do momento que você viu que a coisa tá andando, você conseguiu resolver os seus BOs, você leva a sua família. Não vai com a sua família não, porque é uma situação muito delicada. Somente quem está lá tentando arrumar aluguel sabe a dificuldade que é a coisa. Por isso eu falo, vai sozinho, resolva o que tem que resolver e depois você volta e busca a sua família. É muito mais prudente do que você ir para desbravar a vida com
com criança, com esse tipo de coisa, tá? Mas não deixa de ser uma notícia boa para quem está interessado aí em talvez em imigrar para outros países. Eu recomendo, sem brincadeira, talvez seja inacessível para o brasileiro agora, mas eu recomendo assim países como Estados Unidos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Suíça. Talvez Suíça seja o mais difícil, mas Estados Unidos, Canadá e Austrália, tirando os Estados Unidos até que nem tanto, mas Canadá e Austrália estão escancarando a porta para os imigrantes devido à baixa taxa de natalidade, inclusive com salários de 25, 30 dólares a hora. Porque tá faltando tanta gente, tanta mão de obra, que tá pegando as pessoas no laço, tá bom? Bom, espero que esse vídeo tenha agregado valores morais e éticos para vocês. Se for o seu perfil de imigrar para outros países, saiba que Portugal é um excelente país para se morar, talvez aí infinitamente melhor do que o Brasil, tá? Não é o meu perfil, mas se você está pensando em morar na cidade, viver uma vida mais calma, mais tranquila, provavelmente, e tiver uma boa grana, né? Tiver alguns ativos, provavelmente Portugal vai atender muito, muito bem a sua expectativa, tá? Agora, se você está pensando no meio do mato, sobrevivência sem dependência do governo, provavelmente talvez não seja o melhor país para você ir, tá? Talvez aí tem um país, acho que chama Azerbaijão. É um país que talvez seja melhor para você morar em zona rural, aí na polo da Ásia, né? Praticamente o polo da Ásia é a região rural aí da Europa, tá? Mas, né, o Brasil também não deixa de ser uma boa opção, tá? Lembre-se bem, tá? Que governos ruins, eles entram, ficam e saem. Nem tudo é para sempre, tá? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.